Estamos começando o programa Nosso Direito. O programa Nosso Direito tem a proposta de discutir temas jurídicos do interesse de toda a sociedade. O programa Nosso Direito é produzido pelo Departamento de Ciências Jurídicas, o curso de Direito aqui da Uniara, em parceria com a TV Uniara. Estamos recebendo aqui nos estúdios a honrosa presença de um ilustre professor conhecido nacionalmente pela sua especialidade do Direito do Trabalho, que é o professor Dr. Gleibe Preti. O professor Dr. Gleibe, ele é professor universitário da Universidade do Mackenzie, é também professor do cursos preparatório Marcato CPC, cuja unidade tem aqui também na nossa cidade de Araraquara, e também mestre em Direito e presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas do Estado de São Paulo. Dr. Gleibe, muito obrigado pela presença do senhor aqui, o senhor que está na nossa cidade, em razão da participação do senhor na nossa 36ª Semana Jurídica, a Semana Jurídica denominada Professor Paulo Treviso, que é um ilustre professor desta casa, e os alunos estão fazendo essa homenagem ao professor Paulo. Agradecemos imensamente a presença do senhor aqui no programa Nosso Direito, e eu começaria perguntando, o senhor que é um grande especialista da área de Direito do Trabalho, quais são aí as últimas novidades no Direito do Trabalho, professor Gleibe? Bom, em primeiro lugar, meu caro professor Galhardo, muito obrigado pelo convite, professor Paulo Treviso também pelo convite, a todos os alunos que estão nos assistindo, um abraço carinhoso a cada um de vocês. E, na verdade, é uma grande honra estar aqui em Araraquara, professor, tendo em vista que não conhecia a cidade e fiquei maravilhado aqui com a cidade e com as pessoas pela recepção. Meu, muito obrigado. Que bom. As novidades são grandes, viu, professor? Porque, na verdade, as novidades, o que eu gostaria de passar para os alunos que estão nos assistindo aqui, né? Na verdade, nós temos que nos ater às novidades do direito do trabalho por um motivo extremamente simples. Porque, além de cair na prova da ordem, que a grande maioria aqui dos nossos alunos de direito vão prestar, com certeza estão estudando, estão buscando aqui a aprovação na ordem, e a gente sabe que a aprovação... Cada vez mais difícil. Tá muito complicado. Então a gente sabe que OAB tem mais ou menos uma fórmula, né? OAB é conhecimento mais atualidades. Então o que eu gostaria de passar para eles? Pelo menos os pontos cruciais, as maiores novidades no que tange o direito do trabalho. Em 2004, professor, o senhor conhece tão bem quanto eu, professor como juiz, conhece que houve a emenda 45, Perfeito. Que alterou de sobremaneira o artigo 114 da CF. O que alterou esse artigo, né? Primeiramente, o direito do trabalho até então só solucionava conflitos entre empregados e empregadores. Empregados no conceito clássico da palavra mesmo, aquele que tem subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoalidade e pessoa física. Agora, com a emenda 45, qualquer relação de trabalho nos pertence. Claro, teremos exceções, como nós vamos falar daqui a pouquinho. Mas, na verdade, professor, o grande nicho de qualquer relação de trabalho hoje nos pertence. E com esse conceito, nos trouxe muitas novidades, peculiaridades, na verdade, do direito do trabalho, né? E uma novidade que eu chamo a atenção dos alunos, que agora, dia 9 de dezembro, né, agora de 2007, nós teremos a prova da ordem, primeira fase, e eu já chamo a atenção que uma questão que tem muita cara que vai cair para o meu pessoal, ação rescisória. Porque eu vou contar, olha, eu estou ao lado de um juiz, tá certo? Um meritíssimo juiz, e vou ter que contar um segredo aqui de advogado. Nós usávamos a ação rescisória como recurso. Por quê? Na justiça do trabalho, todos vocês sabem, meus caros alunos, que existe o depósito recursal para que a reclamada possa recorrer. E é um valor muito alto, professor. Sem dúvida. 5 mil, redondando, né, para facilitar. E cerceia, às vezes, o direito do recurso, né? Olha que maravilha, eu acho que eu estou ao lado de um juiz pró-reclamada, que beleza. Então vamos lá, vamos conversar com ele aqui. Então, no caso, professor Galhardo, nós chegamos para o cliente e falávamos, você tem que arrumar 5 mil reais para um RO, 10 mil para um recurso de revista. Que o senhor falou, não tinha condições para tal. Então, o que nós fizemos, né? Nós deixávamos passar o quitídio legal do recurso de 8 dias e no 9º dia entrava com uma ação rescisória no tribunal, tá certo? Ou propriamente no TST. E os doutos juízes do tribunal, nada bobos, né, senhores? Falaram, esse bando de advogado tá querendo dar desperto? Vamos dar um jeitinho neles aqui. O artigo 836, marquem esse artigo, meus caros alunos. O artigo 836 da CLT nos traz, na verdade, uma grande novidade, que agora as ações rescisórias, nos mesmos moldes do artigo 485 do CPC, que o professor Marcato vai vir falar com vocês aqui. Hoje precisa de um depósito prévio, no caso de condenação em dinheiro, de 20%. Perfeito. Então, olha que interessante. Então, na verdade, nós nos livramos, na verdade, do depósito recursal, mas caímos hoje, na verdade, em cima da multa ou do depósito de 20% para alguns que já estão defendendo.
Já está em trâmite isso, a partir do dia 26 de setembro agora de 2007, ou seja, já está em vigência e temos que pagar esse depósito, na verdade, para poder ingressar com essa ação rescisória. Agora, professor, Claro. a Justiça do Trabalho, ela tem sempre uma linha, mais ou menos, me permita aqui um paralelo, com a defesa do consumidor. Quer dizer, reclama-se porque há uma parte mais fraca. Né? Eu perguntaria, esse instituto novo, então, em relação à rescisória, ela não vai de contrapartida a esse princípio maior do direito trabalhista? Olha que boa pergunta aqui do professor Galhardo, sem dúvida nenhuma. Mas, na verdade, professor, existe uma exceção a essa regra. Aquele que comprovar insuficiência de pagamento desse valor é isento. Perfeito. Imagino aquele empregado que foi demitido injustamente, não recebeu todos os seus direitos trabalhistas e ainda ele tem que dispor de uma quantia para efetuar um recurso ou uma ação rescisória. Agora, quais outras novidades o senhor poderia pontuar para os nossos alunos aqui, professor Gleibe? Claro, o que é muito interessante para nós também é que vocês sabem, meus alunos, conforme o artigo 899 da CLT, marquem esse artigo, por favor, 899 da CLT, todos os recursos trabalhistas só são recebidos no efeito devolutivo. Delimita a matéria que será apreciada no tribunal, efeito devolutivo. Desta forma, professor Galhardo, o senhor conhece tão bem quanto eu, que na verdade poderá ser feita a execução provisória através de carta de sentença. Bom, aí surgiu uma nova súmula, súmula 414, inciso 1 do TST. Esta súmula nos trouxe o quê, professor? Que poderá ser dado efeito suspensivo num recurso trabalhista. Olha que interessante, porque até então os recursos trabalhistas foram recebidos no efeito devolutivo e não no suspensivo. Mas agora é possível, através de uma ação cautelar inominada. A ação cautelar inominada distribuída por dependência na turma que já se encontra o recurso. E nessa ação cautelar inominada, nós entramos com o quê? Nós entramos, na verdade, já na turma que foi distribuído aquele recurso. E os juízes, porque na Justiça do Trabalho não tem desembargadores, temos juízes no TRT, é um erro da segunda fase, professor Galhardo, que eu encontro. Muitos alunos me escrevem na peça, na verdade, desembargadores. É um erro crasso, não podemos fazer isso na segunda fase. Eu tenho certeza que a maioria que vai fazer segunda fase em trabalho... Sem dúvida. Não é aula maravilhosa. Ou penal também aqui, professor. Então, na verdade, meus caros, não podemos escrever desembargadores e sim juízes. E já distribuímos diretamente a eles, eles podem conceder. Aí vem a pergunta da OAB, não é? Quanto tempo poderá ser concedido o efeito suspensivo? A lei omissa. Só existe, na verdade, uma possibilidade de poder ter esse parâmetro, que é um prazo de 120 dias, que é o caso do recurso ordinário em sentenças normativas, no caso do dissídio coletivo. Então, na verdade, se quer alguma questão para vocês, quanto tempo poderá ser concedido o efeito suspensivo no recurso trabalhista? É o mesmo prazo do mandato de segurança. 120 dias. 120 dias. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo e voltaremos daqui a pouco com a segunda parte do programa Nosso Direito. Estamos de volta com o programa Nosso Direito. O programa Nosso Direito que tem a proposta de discutir temas jurídicos de interesse de toda a sociedade. Você pode participar do programa Nosso Direito através do e-mail direito@uniara.com.br ou pelos telefones 3301-7173 ou 3301-7129. Nós estamos conversando hoje aqui no programa com o Dr. Gleibe Prete, que é advogado, presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas do Estado de São Paulo, é professor da Universidade do Mackenzie, também professor do CPC Marcato, cursos jurídicos, que tem uma unidade aqui em Araraquara, e é um grande especialista na área de direito do trabalho, mestrado na área do direito do trabalho, e estamos falando sobre as novidades do direito do trabalho. Professor Gleibe,
Qual outra novidade que o senhor poderia pontuar aqui para o nosso ouvinte? Maravilha, você que está nos assistindo mais uma vez, muito obrigado, né, por estar aqui conosco, é uma satisfação imensa, um prazer enorme. Na verdade, é um segredo que tem que morrer entre nós aqui, eu e vocês e o professor Galhardo aqui, meus caros alunos. Porque no juiz de trabalho não há necessidade de advogado. Como isso, professor? Porque nos juizados especiais existe aquela limitação de até 20 salários mínimos, tanto para o juizado especial civil como para o juizado especial criminal, né? No caso aqui nosso, não. Independente do valor da ação, não há necessidade do advogado, da figura do advogado, professor Galhardo. Então, na verdade, qualquer reclamante, qualquer pessoa que se achar no direito de procurar a vara do trabalho, poderá procurar e fazer a sua reclamação trabalhista verbal. Agora, isso tem uma novidade, tem uma grande pegadinha, professor Galhardo. E qual que seria a grande pegadinha, meus caros alunos? Porque trabalhador, vocês sabem, é gênero da espécie empregado. Empregado vem da palavra prego, porque o empregado, literalmente, ele é pregado na empresa, ele é ligado na empresa. Já o trabalhador, não, ele é avulso, esporádico, enfim. Então, veja você que esse jus postulante das partes, artigo 791, marquem aí, por favor, 791 da CLT, só confere esse direito a quem? Aos empregados. Perfeito. E não aos trabalhadores. Perfeito. Os trabalhadores, estes sim, graças a Deus, devem procurar os doutos advogados. Perfeito, senão os advogados também não teriam a clientela. Mas eu perguntaria, professor Gleibe, o senhor até comentou a respeito dos juizados, né? De fato, se criou aí na legislação juizado especial criminal, juizado especial civil, para acelerar o andamento dos processos. E na Justiça do Trabalho, tem alguma forma de acelerar os processos? Maravilha. A única forma de aceleração do processo, pelo menos do ponto de vista teórico, professor Galhardo, foi criado o rito sumaríssimo, né? Ah, perfeito. O rito sumaríssimo, na verdade, são para aquelas causas que não podem exceder até 40 vezes os salários mínimos. Artigo 852-A da CLT, 852-A. Na verdade, esse rito sumaríssimo tem um objetivo, de que maneira? Uma vez distribuída a ação, nós teremos a primeira audiência para ocorrer no máximo em 15 dias. Eu não sei aqui em Araraquara, tá certo? Se realmente esse prazo é cumprido, mas em São Paulo isso é impossível de ser cumprido. Então, na verdade, a primeira audiência deveria ocorrer em 15 dias e já ter uma solução, porque a audiência é una. Perfeito. Então, o espírito da lei, professor Galhardo, foi muito bom. Mas, na verdade, o resultado prático disso é muito complicado. Então, desta maneira, foi desconsiderado a criação de juizados especiais trabalhistas. Perfeito. Agora, uma sugestão que eu deixo aqui para os nossos cientistas do direito que estão nos assistindo. Poderiam ser criados também na área trabalhista justiças volantes. Perfeito. Justiças itinerantes, Perfeito. como é feito no juizado especial hoje, pela solução dos conflitos mais simples, soluções que, na verdade, demandariam bem mais tempo na justiça e talvez num acordo feito numa van resolveria. Perfeito. Professor Gleibe, parece que a Lei Maria da Penha também fez alguma modificação que também atinge o direito do trabalho. Essa legislação chamada Lei Maria da Penha, que completou agora um ano, Perfeito. que traz aí questões de direito penal, questões de direito civil, mas também mexe com o direito do trabalho. Olha que maravilha, para você, mulher, para você, minha aluna que está nos assistindo, para as mulheres agora que talvez sofram alguma agressão de seu marido, não é verdade, do seu convivente, hoje a mulher que precisa ficar afastada do emprego por esses motivos, que a gente sabe que é muito triste, na verdade ela deverá ter uma estabilidade no emprego de até 6 meses. Então, muitas vezes, até por orientação do juiz, na verdade, ou através do Ministério Público, enfim, que seja atuante, fala, mulher, suma, desapareça, vá para casa de algum parente. Ela ficará segura na empresa 6 meses, que é o tempo até, pelo menos, abaixar a poeira daquela situação que ela está se deparando. Apenas lembrando, os 15 primeiros dias desse afastamento é a empresa que paga e o restante do prazo, quem paga é o INSS. Então foi criada uma nova estabilidade, uma nova garantia de emprego para essas mulheres maravilhosas, aí, sem dúvida. Interessante que esse microsistema jurídico pensou em mexer com várias áreas do direito exatamente para garantir a proteção à mulher, que é o objetivo dessa legislação, não é, professor? Professor, para finalizar, nosso programa está quase ao final, eu gostaria que o senhor deixasse aqui para os nossos alunos uma informação no sentido técnica. Estudar direito do trabalho, que caminho deve seguir? Maravilha. O senhor está objetivando qual ponto, na verdade? Concurso público?
OAB prático Eu acho geral. de forma geral, até para aqueles que pretendem advogar, muitos dos nossos alunos se enveredam para a área do direito do trabalho, advocacia trabalhista, né? Mas sem perder de vista que antes eles têm que passar no exame da OAB. Então, concurso público de uma forma geral. Maravilha. O que o aluno tem que prestar muita atenção, na verdade, é principalmente as novidades que estão se deparando cada vez mais constantes com as mudanças da sociedade. Na verdade, o que eu indico a eles, professor, é estudarem um bom livro de direito do trabalho, que sem dúvida nenhuma é o grande mestre Amaury Mascaro do Nascimento. Esse é o livro base para todos. Mas, na verdade, professor, muitos vão ler e não entendem. Então, eu aconselho ler antes um grande resumo, tá certo? Se é que existe um grande resumo, mas um resumo bom, isso que eu quis dizer. E, na sequência, ler o Amaury Mascaro do Nascimento. Com isso, vai dar uma base, pelo menos mínima, para que ele possa começar a galgar no direito do trabalho. E, se o senhor me permitir, eu gostaria apenas de deixar o meu site para os nossos alunos aqui. Porque lá tem um material para eles gratuito, tá certo? Uma apostila de direito do trabalho. Olha só. Na verdade, é um resuminho do resumo que vocês já devem ler, tudo bem? Meu site é www.professorgleibe.com.br. Lá tem o nosso link, o nosso e-mail. Qualquer dúvida que vocês tiverem podem encaminhar. E foi uma grande honra estar aqui com vocês. Mais uma vez, muito obrigado, meu professor. Nós aqui agradecemos ao professor Gleibe Prete, que é advogado e é também presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas do Estado de São Paulo, que esteve aqui na nossa cidade participando da 36ª Semana Jurídica da Uniara. Semana Jurídica essa que homenageou o nosso professor, o professor Dr. Paulo Treviso. Dr. Gleibe, volte para Araraquara sempre que o senhor quiser. O senhor é uma pessoa muito competente e, antes de mais nada, extremamente simpática. Os nossos alunos aqui, sem dúvida nenhuma, vão ter condição de conhecê-lo melhor, mas venha sempre para Araraquara, vai ser sempre um prazer recebê-lo e eu lhe devolvo a palavra para suas considerações finais. Professor Galhardo, meu muito obrigado pelo convite, pela participação, a você, meu aluno, minha aluna que está nos assistindo, mais uma vez, meu muito obrigado, deixo um abraço fraterno a todos vocês, votos de muito sucesso, porque sorte eu não desejo não, professor, tá certo? Aqui tem muito trabalho e sucesso a todos vocês. Meu forte abraço. Muito obrigado. Agradecemos mais uma vez ao professor Gleibe, agradecemos a você, telespectador, e convidamos a todos para mais um programa Nosso Direito na próxima semana.